Chegamos então na pergunta 91 do breve catecismo, estudando sobre os meios de graça. E a pergunta 91 diz o seguinte: como os sacramentos se tornam meios eficazes para a salvação? A resposta: não por alguma virtude que eles, os sacramentos, ou aqueles que os ministram, tenham em si, mas somente pela bênção de Cristo e pela obra do seu Espírito, naqueles que pela fé os recebem. Versos 1 Coríntios 3: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento, de forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. 1 Coríntios 12: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 10: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Pergunta 92: o que é um sacramento? A resposta é uma santa ordenança, instituída por Cristo, na qual, por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto estão representados, selados e aplicados aos crentes. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Interessante que ele fala muitos, né? Vai um pouquinho para frente no capítulo 28, verso 19. Temos a instituição do segundo sacramento. 28, 19. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós e nos auxilia. Nos ajuda, Senhor, a compreender o meio de graça, os meios de graça pelos quais Tu nos abençoa, pelos quais o Teu Santo Espírito nos comunica, o próprio Cristo Jesus, pelos quais nós somos inseridos no pacto, e pelos quais nos alimentamos e nos fortalecemos, participando do corpo e no sangue de Cristo Jesus. Que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar, guardar essas palavras em nossos corações, que possa modificar a forma como nós vemos esses sacramentos, nos dando a seriedade, solenidade e urgência em participar dos sacramentos, conforme as exigências que Tu nos faz, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, nós estamos desenvolvendo separadamente aquilo que Deus exige de nós para escaparmos da justa condenação. Nós já vimos a fé em Jesus Cristo e o arrependimento para a vida, que são dois meios interiores, duas ações interiores do Espírito Santo. Estamos vendo agora a terceira exigência, que é o uso zeloso dos meios exteriores. Na semana passada nós estudamos o primeiro deles, estudamos a respeito da palavra. Hoje nós vamos estudar a respeito dos sacramentos e vamos estudar nas próximas semanas. Hoje vamos ver de uma maneira geral, e nas próximas semanas nós vamos ver cada um deles, tanto o batismo quanto a ceia do Senhor. E aí, por fim, nós veremos a oração.
Primeiramente, nós devemos definir o termo sacramento. Eu vou relembrar o que eu já falei na semana passada. Esse termo, ele não é um termo que está nas Escrituras, assim como Trindade também não está nas Escrituras. Mas diferente do livre-arbítrio, é um termo que pode ser inferido pelas Escrituras, é um termo que tem uma significância que pode compreender aquelas coisas que Deus ordenou, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O termo sacramento, ele vem do latim, sacramentum. Ele significa, tem várias teorias sobre o que ele significa. Pode significar tanto um juramento, como alguma coisa sagrada, e a junção disso, mais exata, seria um juramento sagrado. Há também quem defenda que há um significado militar nele, então seria um juramento de obediência, de permanência num grupo militar. E ainda um significado como uma garantia em algum negócio. Para o negócio ser sacramentado, era dado uma garantia, assim como um penhor, assim como uma entrada, a qual fazia com que esse negócio estivesse selado, estivesse sacramentado e a pessoa estivesse envolvida e comprometida com o negócio em si. Atualmente, o seu uso na igreja significa simplesmente algo que é sagrado. O teólogo Van Horn diz que é um compromisso solene de ser do Senhor. Isso que significaria sacramento. Os sacramentos, eles são ordenanças instituídas diretamente por Cristo Jesus, como sinais do pacto da graça, aonde um compromisso público é assumido, assim como os benefícios são então comunicados, mas eles são comunicados àqueles que pertencem a Cristo, diferenciando-os do mundo. E aqui nessa sentença eu falei bastante informação para nós desenvolvermos. Duas observações primárias sobre exclusividade. O sacramento, então, ele foi instituído por Cristo Jesus. É exclusivamente aquilo que Cristo instituiu e comunicadas àqueles que lhe pertencem. Então, primeiro vamos ver o seguinte: diferentemente do catolicismo romano, a tradição reformada e as igrejas protestantes, eles aceitam como sacramento bíblico apenas aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo ordenou e nada mais. Aquilo que Ele colocou e que alguns podem entender que não seja uma continuação do Antigo Testamento, mas que há um paralelo inegável entre a circuncisão e entre a Páscoa judaica. Paulo diz o seguinte, quando está falando sobre a ceia: porque eu recebi do Senhor. Esse deve ser o nosso comportamento com relação aos sacramentos, aquilo que nós recebemos do Senhor, aquilo que Ele nos ordenou fazer e aquilo que nos comunica a bênção que Ele quer nos comunicar. Portanto, apenas a ceia e o batismo são sacramentos verdadeiramente bíblicos e verdadeiramente cristãos. A Igreja Católica utiliza de 7 sacramentos. A outra diferença que nós vemos é com relação à eficácia dos sacramentos. Isso é muito importante. Primeiro, como diz a questão 91 do Breve Catecismo, os sacramentos, eles são eficazes não por alguma virtude que eles tenham, ou seja, eles não têm poder em si mesmo. É muito importante nós aprendermos, notarmos e sabermos disso. Ou seja, eles não têm o poder de conferir graça. O poder não está neles para conferir alguma coisa. O poder não emana deles e eles não conferem automaticamente absolutamente nada. Veja, isso é tão importante que cria um diferencial muito grande, até mesmo quando vai se falar sobre pedobatismo e aquelas comparações esdrúxulas. Mas o catolicismo também batiza criança. Arminiano gosta de falar isso, mas o Wesley batizava criança também, e é o arminiano mais
conhecido e mais respeitado, muito mais até mesmo do que o próprio Armínio. Mas o catolicismo, então, ele afirma nos sacramentos, na ação sacramental, que flui poder diretamente do sacramento recebido. E isso tem algumas complicações. Assim, o batismo dentro do catolicismo, ele regenera. O batismo regenera. E é engraçado nós encontrarmos protestantes que se dizem batistas que defendem praticamente a mesma coisa. Que o batismo regenera e que sem batismo não há salvação. São grupos pequenos, mas às vezes barulhentos. Da mesma forma, o catolicismo defende que na ceia, Cristo é literalmente consumido. Vocês sabem, né, da transubstanciação, o corpo e o sangue de Cristo se transformavam, o pão e o vinho se transformavam no corpo e o sangue de Cristo. Mas como isso até estava fácil, agora é a hóstia, e o corpo e o sangue se transformam na hóstia, né? Então aumentou a dificuldade. Assim, esse batismo que regenera, o que ele faz? Esse batismo ele retira o pecado original dentro do catolicismo romano. Essa é a diferença entre um pedobatista protestante e o catolicismo romano. O que nós cremos? Nós não cremos que ele retira pecado original algum. No catolicismo romano tem aquela história de que as crianças não batizadas, elas não foram purificadas do pecado original, e se morrerem na infância elas não podem ir para o céu, então elas ficam no limbo. Já há algumas, eu li um pouco a respeito, mas parece que eles aboliram essa história de limbo, ficaram só com purgatório, mas enfim, é meio confuso, né? Tá um pouco na Idade Média, o negócio ele demora para chegar nas comunidades. Enfim, não é nosso papel falar isso, é simplesmente o que significa lá dentro. E a ceia, que no caso não é ceia, é uma hóstia, onde a pessoa consome literalmente Cristo. Isso faz o indivíduo então se alimentar de Cristo literalmente, sendo então curado e sendo então salvo. Veja, na missa, quando nós fazemos a ceia nas igrejas reformadas, nós estamos renovando o pacto. Não que Deus renove o pacto, nós estamos renovando a nossa parte. E nós nos alimentamos espiritualmente de Cristo Jesus. Na missa, não. Na missa, Cristo está sendo de novo sacrificado. E aí as pessoas se alimentam do corpo e do sangue literal. E eles são, então, perdoados dos seus pecados. Por isso que a missa não é um culto. É algo sacrificial que confere automaticamente àqueles que consomem salvação. E lembra quando eu comecei a falar aqui nessa comunidade sobre reforma protestante, que não é lícito nós faltarmos aos cultos, principalmente no dia do Senhor. O dia do Senhor é dia do Senhor, logo nós deveríamos nos dedicar ao Senhor. Vamos falar sobre isso mais à frente, a respeito de não participar dos sacramentos. Mas veja, um ataque gratuito do pastor à comunidade, atrelando a não participação de um culto à salvação, é estar com um pezinho em Lutero e outro pezinho em Roma, porque isso é romanismo. A ausência da missa deixa a pessoa fora da graça. Irmãos, não é isso que nós cremos. Nós cremos que o propósito dos ritos, ele não é conferir, mas o propósito dos ritos é transmitir a graça. Puxa, mas há diferença? Claro que há. O conferir é algo automático, o transmitir exige uma ação, e essa ação, ela é pela graça, mediante ao poder do Espírito Santo, e apenas nos seus, apenas nos eleitos. O sacramento, ele é somente um sinal daquilo que ele significa, é um símbolo daquilo que ele significa espiritualmente.
Um sinal daquilo que foi operado pelo Espírito Santo. E só tem algum valor quando o Espírito Santo operou de fato aquilo que nós estamos fazendo como um sinal. Ou seja, é um sinal daquilo operado pelo Espírito Santo quando de fato o Espírito Santo operou alguma coisa. Quando de fato o Espírito Santo selou alguma coisa. Então só passar por uma cerimônia de batismo, uma pessoa que não é um dos eleitos de Deus, não significa absolutamente nada. Assim, aquela coisa que nós dizemos às vezes, mas aquela pessoa está fazendo isso, ela foi batizada. A gente não tem como saber da vida dos outros, devemos nos limitar a saber da nossa. Uma pessoa que foi batizada, que está afastada, ela pode ser um dos que não são dos nossos, porque se fossem dos nossos teria permanecido conosco, mas pode ser também um filho pródigo. E não cabe a nós ficarmos julgando essas coisas, nem de um lado nem de outro. Entenderam onde eu quero chegar? Não dá para você lançar no inferno uma pessoa afastada da igreja, mas também não dá para dizer que uma pessoa afastada da igreja, ele foi batizado e tinha aceitado Jesus. Ele está longe da igreja visível, mas eu não sei se ele pertenceu ao invisível. Ore por ele. Não coloque ele em lugar nenhum. Deixe que Deus coloca. De tal maneira que o símbolo externo, o batismo ou a ceia, sem a bênção de Cristo através do seu Espírito, não comunica absolutamente nada por si. Essa é a diferença. Nós acreditamos que ele transmite algo, não que ele confere. A não ser, é óbvio, a condenação. Como nós vimos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo está falando sobre a ceia, que aqueles que tomam a ceia indevidamente, indignamente, eles tomam para si condenação, mas não conferem bênção alguma. A virtude do sacramento é dada por Deus, em Deus, por meio de Deus, aos filhos de Deus. Portanto, nem sacramento, nem o ministro que os aplica operam a graça salvadora. O poder dos sacramentos está na escolha de Deus em Cristo, nos ensina o pastor Hélio Clemente. Isso é muito interessante porque nós vamos aprender alguma coisa mais para frente, estudando nos cultos da Reforma e aqui dos sacramentos também, a respeito do sacerdócio de todos os santos. E em muitos lugares, por exemplo, dentro do catolicismo, puxa, foi o padre que batizou, não, foi o arcebispo que batizou, foi só um diácono, não sei. E aí a gente quer rir, mas dentro da igreja evangélica também tem isso, né? Olhando para os pentecostais e neopentecostais, que fazem aquelas filas de oração e aquelas coisas todas no final de culto, aquela algazarra, às vezes com algazarra, às vezes sem algazarra, mas enfim. Aí tem o pastor convidado e um presbítero da igreja, um diácono. Presbítero e pastor é a mesma coisa, mas para eles é diferente. Enfim, aí você vê a fila para o diácono. A mulher dele, às vezes, e um filho. E assim, né? Puxa, eu tenho que estar aqui, mas eu queria estar ali. A fila do pastor da igreja. Puxa, ele é meu pastor, eu gosto tanto dele e tal. Pá, aqui eu sei que isso acontece. E aí o pastor convidado, puxa, uma nova unção. A mesma coisa, irmãos, prestem atenção nisso. Aí, né, às vezes a pessoa chega para mim, pastor, ora por mim, ora por isso. Gente, claro, vamos orar, tudo bem. Mas não imagine que a minha oração é diferente da oração de vocês. Eu não sou o sacerdote. O véu do templo foi rasgado. Nós temos um novo e vivo caminho até o Pai, que é a mediação de Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. Então, eu orar por você e qualquer outro irmão da igreja orar por você é a mesma coisa. Porque o poder não está na minha oração. Mas você tem mais fé. A medida de fé basta um grão de mostarda. E a medida foi separada para cada um. Eu queria que o pastor orasse. Vamos orar na igreja. Irmãos, não existe um lugar que a oração é melhor, nem na igreja, nem no monte. Nós temos que rasgar essas coisas, que essas coisas são ranços de
de uma reforma que não atingiu. Nós não temos uma Meca, nós não temos nem uma Jerusalém. As pessoas batizadas vão para Jerusalém, e me batizei de novo no Rio Jordão. Desculpa quem já fez isso, mas repensa o que você tem feito. Então não está o poder nem no sacramento, nem no ministro, muito menos na pessoa que recebe, óbvio. O poder é de Deus. Portanto, além de não terem poder em si, este poder só é manifestado naqueles que Deus deseja operar. Puxa, você já falou isso de várias formas. Falarei de várias formas, várias vezes, até encerrar esta ministração. Em seus eleitos, Cristo Jesus comunica as bênçãos através da ação executora do Espírito Santo. É Cristo que comunica através do Espírito Santo. E sem esta ação, sem o Espírito Santo, Calvino sintetiza de uma forma maravilhosa: sem a ação do Espírito Santo, os sacramentos nada mais são do que o sol que brilha nos olhos de um cego, ou os sons que são pronunciados nos ouvidos de um surdo, simplesmente sem efeito algum. A bênção de Cristo se dá assim pela obra do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o outro Consolador. Esse outro não é assim, quem é que vai pregar hoje? É o Alberto ou é um outro pastor? Né? É alguém que vem substituir alguma coisa? Não, esse outro é em igual medida de poder. É um só Deus. Quando Cristo diz que vai enviar um outro Consolador, Ele não está enviando alguém menor nem alguém maior. Ele está prometendo a nós e enviando da parte dele e do Pai o seu Espírito, o outro Consolador. Consolador é uma tradução meio complicada. O termo Paráclito seria melhor traduzido como é traduzido lá em 1 João. Nós temos advogado. Nós temos um advogado diante de Deus, Cristo Jesus. É a propiciação dos nossos pecados. Veja, advogado não é simplesmente, o nosso entendimento de advogado está igual hoje, aquele cara que só ganha dinheiro, às vezes até comparece no tribunal, às vezes deixa a pessoa na mão e é meio ladrão. Não é essa concepção. O advogado lá era alguém que permanecia ao lado da pessoa, que representava a pessoa, que conduzia a pessoa. Então, o outro Consolador enviado por Cristo Jesus, o Espírito Santo. A bênção de Cristo se dá através da obra do Espírito Santo. O Van Horn ele descreve a ação do Espírito Santo desta maneira: o Espírito Santo ele é mediador da presença de Cristo de duas maneiras, ele diz. Primeiro, o Espírito Santo apresenta-nos Cristo. Nós somos regenerados pelo poder do Espírito Santo. Recebemos o dom da fé e o dom do arrependimento. O vento sopra aonde quer, nos diz Cristo Jesus. Aquele que não nasceu de novo, ele não pode nem ver o reino. Então, é o Espírito Santo que nos revela, que nos apresenta, segundo aqui o pastor, nos apresenta a Cristo. Ele nos apresenta a Cristo, faz com que Cristo, então, ele esteja presente para nós naquele dia. O Espírito Santo, ele torna Cristo o nosso contemporâneo. Olha que sentença mais linda e mais verdadeira. Ou seja, Cristo ele não é uma pessoa distante. A ação do Espírito Santo faz Cristo presente. Irmãos, entendam o seguinte, eu vou falar isso lá no sacramento da ceia, mas entendam o seguinte: Cristo Jesus, na encarnação, recebeu um corpo. Confere? Cristo morreu. As duas naturezas, 100% Deus, 100% homem. Jesus completo e perfeito, morreu. Confere? Cristo ressuscitou. Confere? Ressuscitou como? Isso, na carne. Ele toca nas minhas chagas, traga alguma coisa para comer. Na ceia ele já tinha dito: olha, eu só vou tomar do fruto da vide agora nas bodas. É um corpo diferente, espiritual, mas
Ressurreição da carne. O que diz o nosso credo? Cremos na ressurreição da carne. Confere? Tá. Então Cristo Jesus ressuscitou em carne. Em seu espírito ele se mantém onipresente, mas o seu corpo físico tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. Ele está como Deus, mas fisicamente não dá. Então ele não pode estar na hóstia que alguém vai comer como presença física. Isso é uma blasfêmia. Mas é o Espírito Santo que faz dele o nosso contemporâneo e não faz dele um distante. E por isso que eu mudei a minha visão, que eu tinha uma visão zwingliana da ceia, que era só um memorial de algo que tinha acontecido há 2000 anos. Não, é mais que isso. Há uma presença espiritual nos elementos que é transmitida pela ação do Espírito Santo, que faz com que Cristo esteja espiritualmente presente. E como Paulo diz, quando nós comemos do pão e tomamos, nós somos um pão, somos um corpo. Esse é o significado de Eucaristia. Somos um com Ele. Afinal de contas, Ele é a cabeça do corpo místico. Continua ele. Em segundo lugar, o Espírito Santo ele é mediador da presença de Cristo quando nos habilita, em termos espirituais, de sermos transportados à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, nós podemos então agora afirmar que um sacramento ele se divide em duas partes, por tudo que eu disse até agora. A primeira parte são os sinais exteriores, são os sinais visíveis, os sinais sensíveis. Esse sinal é aquilo que nós tocamos, sentimos, é o pão que nós comemos, é o vinho que bebemos, é a água que nos molha. E é o ritual de comer, de beber e de ser molhado ou imergido em alguns lugares, ou aspergido, e tanto, isso não é o importante aqui. Aquilo então, o sinal exterior é aquilo que é representado nas liturgias, aquilo que é visto. Mas veja, essa é uma parte, o sinal exterior, é uma parte que representa algo. Mas se algo não aconteceu, essa representação. A segunda parte é a parte espiritual. A segunda parte é a parte interior da participação nos sacramentos. Essa parte, ela é operada pelo Espírito Santo na ação de ele transmitir a bênção de Cristo aos filhos de Deus. Portanto, meus irmãos, os sacramentos somente serão sinais interiores da graça de Deus nas pessoas às quais o Espírito Santo operar internamente. Os irmãos veem que eu estou indo por todos os lados para falar basicamente a mesma coisa. Essas graças interiores, elas são então representadas pelos sinais exteriores. É importante o sinal exterior, mas ele não tem significado se não tiver o interior. O batismo, vamos desembrulhar isso. O batismo ele sela, então, ele é um sinal, é um testemunho externo, a qual a pessoa é batizada, e a pessoa se torna então participante do povo de Deus na comunidade visível que é a igreja. Até aí tudo bem, o rito de entrada, o sinal. Mas, selo, o batismo só sela. O Espírito Santo, através do batismo, só sela naqueles que ele já operou a regeneração, ou que ele operará a regeneração. Afinal de contas, não há necessidade de esse batismo acontecer mais tarde. Esse batismo pode ser dado na infância, porque vai selar os eleitos de Deus já desde a infância. E aí fica aquela questão, mas e por que batizar uma criança se ela pode crescer e não se converter? Por que nós batizamos um adulto que diz se converter, que ele se converteu, e na outra semana ele está na esbórnia e nunca mais volta? Acontece a mesma coisa. O Espírito Santo sela os eleitos, não importa se ele tem
8 dias ou se ele tem 50 anos. Na ceia, nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, através da ação do Espírito Santo. Nos tornamos, como eu já falei, um só corpo místico, mas somente quando isso é comunicado a nós, somente quando o Espírito Santo faz com que Cristo seja contemporâneo para nós, a presença espiritual dele naqueles que são corpo, que vão se alimentar do corpo e vão se fortalecer do corpo. Os demais vão fazer simplesmente um ato bonitinho ali, sem maior significado. Uma observação muito importante, prestem atenção nisso que é muito importante. A graça de Deus, através do Espírito Santo, ela é aplicada independentemente do sacramento. A graça de Deus é aplicada independentemente do sacramento. Exemplo bíblico, ladrão da cruz. Foi batizado? Não foi. Participou da ceia? Não participou. Mas recebeu uma promessa gloriosa de naquele dia mesmo estar com Cristo na glória. Então, a graça de Deus, ela opera independente do sacramento. Por isso eu acho, nós somos pactuais, mas eu acho uma bobagem entrar em grandes dificuldades, em grandes lutas, se vai batizar uma criança ou se vai batizar um adulto. Quantas pessoas que eu conheço que aceitaram Jesus, creram e aí foram batizadas, e elas de fato se converteram, mas se converteram anos depois do seu batismo. E daí, batiza de novo? Não. Aquele batismo já selou. Agora, o contrário dessa sentença também é verdade. Entendam o seguinte: assim como a graça de Deus, através do Espírito Santo, é aplicada independentemente do sacramento, o contrário também é verdade. E isso é muito importante. Qual é o contrário? Nenhum ato sacramental pode salvar um homem que não foi ordenado por Deus para a salvação. Por quê? Porque o sacramento, ele não comunica a graça. Ele não tem a graça nele mesmo, ele não concede. Não adianta tomar ceia todo dia, todo domingo, a vida inteira, se você não é um filho de Deus. Não adianta ser batizado se você não for um filho de Deus. O batismo não salva, a ceia não salva. O que salva é a graça de Deus. Todavia, ainda que os sacramentos não sejam necessários para a salvação, e não são de modo algum, ainda assim eles são obrigatórios aos cristãos. Mesmo porque Cristo disse bem claro: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes ele já disse: toda vez que vocês se reunirem em meu nome, comam a ceia. E aí diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Logo, tanto a ceia como esse batismo foi ordenado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. De tal maneira que, ainda que ele não confira a graça, e ainda que ele não seja, a graça de Deus independe da aplicação deles, ainda assim, eu sou obrigado a participar, assim como todo cristão, por obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que eles não sejam necessários para a salvação. Como eu já afirmei e vou afirmar mais vezes sobre isso, nós somos tão obstinados, nós somos tão teimosos, nós somos tão irreverentes, que até aquilo que nos é dado como uma bênção, nós obstinados, nós desprezamos, nós relativizamos. Aquilo que é um mandamento para nós, nós esquecemos, nós desobedecemos. Eu vou falar muito sobre isso a respeito da oração. Algo que é bom para nós, que faz bem para nós. Deus não precisa da sua oração, meu irmão. Deus não precisa da minha oração. Quem precisa da oração somos nós. Mas Ele nos mandou orar por amor a nós,
para nosso benefício e nós não oramos. Assim como os sacramentos foram nos dados para nosso benefício e foi não só dado, mas ordenado, e nós desprezamos. Charles Hodge, o velho Hodge, ele afirmou que a confissão pública de Cristo é uma condição indispensável do discipulado. O discipulado é a sua vida cristã. Essa confissão pública, tanto o batismo como a ceia, deve ser feita atendendo-se às ordenanças que ele instituiu. Sua prática é, portanto, uma obrigação indispensável. Essa obrigação ainda é descrita pelo Van Horn da seguinte forma: é frequente demais deixarmos de perceber que negligenciar os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor nos torna violadores do pacto. Vamos lembrar do pacto no Antigo Testamento. Aquele que não era circuncidado, como é que ele era tratado? Isso, elimina ele do meu povo. Elimina ele do meu povo. A gente não vai apedrejar ninguém que não foi batizado, mas essa pessoa está eliminando do povo de Deus. Da mesma forma, aquele que não participasse da celebração da Páscoa, aquele que não estivesse reunido para comer o cordeiro, o que acontecia com ele? Isso, eliminado do meu povo. E nós somos tão bons para deixar isso para lá, né? Violadores do pacto. Quando eu preguei sobre Ananias e Safira, eu fiz essa analogia e eu espero que os irmãos compreendam agora. Será que nós precisamos ver Ananias e Safiras caírem em nosso meio para nós termos temor a Deus e pararmos de mentir ao Espírito Santo? Nós não precisamos que ninguém seja eliminado do povo por não participar do batismo ou da ceia. Nós devemos ter esse entendimento. Aquilo está registrado para nosso aprendizado. Deixa eu dar algumas aplicações para os irmãos. Primeiro, não podemos negligenciar estas coisas. Gente, como é que podemos deixar de participar dos sacramentos que nos foram ordenados? Que foram ordenados para o nosso proveito, para o nosso bem-estar, para a nossa bênção. Veja, Cristo não precisa do nosso batismo. Cristo não precisa da ceia. Nós é que precisamos. Nós é que somos fortalecidos. Nós é que somos selados. Ele é quem sela. Entendam o seguinte: nós não fazemos 2 ceias hoje simplesmente para não ter aquela ideia, santa ceia. Toda ceia é santa, meu irmão. Não fazemos 2 ceias só para ter aquela, esse domingo eu sou obrigado a ir. E aí agora como tem 2, não, eu posso ir no outro. Não é para simplesmente você, eu faltei numa ceia e aí eu posso tomar no outro domingo. Não, não é para isso. Nós fazemos essas celebrações sacramentais para que você participe das 2. A bem da realidade, talvez o mais certo seria nós fazermos em todo culto. Isso é algo que nós estamos conversando com os presbíteros. O sacramento ele não é vulgarizado. Entendam isso. Mas se fizer todo culto, o sacramento é vulgarizado. Como é que você vai vulgarizar um sacramento onde nós temos a presença espiritual de Cristo Jesus através da bênção do Espírito Santo, onde nos alimentamos espiritualmente? Como é que vamos vulgarizar o próprio Senhor? Porque o sacramento ele não confere graça por si, ele não tem poder próprio, foi o que nós vimos. Mas veja, nós oferecemos Cristo Jesus em todo o culto para os irmãos. Seja pregado o que for, sempre nós estamos falando aqui sobre pecado e redenção, sempre estamos apontando para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oferecemos Cristo em todo dia do Senhor, em todo domingo, que já é dia do Senhor,
que já está como um mandamento de nós participarmos. Simplesmente nós convidamos à mesa do Senhor aqueles que, sendo salvos pela graça de Deus, pela graça, participam, são fortalecidos, são consolados na comunhão do corpo místico de Cristo Jesus. Ou seja, nosso dever é participar. Nosso dever é participar. Segunda aplicação: não podemos obrigar ninguém a se batizar. Isso é verdade. Mas o próprio Cristo nos deixou essa ordem. Praticamos aqui em nossa comunidade o pedobatismo, o batismo infantil. Mas também não podemos obrigar nenhum pai a batizar o seu filho. Não é a nossa ideia. Existem comunidades que até podem fazer isso, ou podem excluir, mas respeitamos aqueles em nosso meio que são credobatistas. Respeitamos mais do que somos respeitados, é verdade. Porque se uma pessoa sai de uma igreja pedobatista e vai para uma credobatista, está com água na cabeça de novo, né? Mas conforme cremos, conforme ensinamos, é uma negligência brutal deixar as crianças de fora do pacto da graça. Não podemos obrigar, mas é o que nós temos ensinado. Essa criança deixada fora do pacto, independente dela ser uma eleita ou não, sem o batismo ela não é membro da igreja. E você, como pai, está deixando o seu filho de fora da igreja. Você está deixando. Mas veja, se você mudar de igreja, você não vai perguntar para o seu filho: você quer ir junto? Você vai levar ele. Por que ele não participa onde você participa? Se cremos que é o Espírito Santo que sela, e sela quando Ele quer, no momento que Ele quer, não há necessidade de esperarmos essa criança crescer. Como cremos que o poder do sinal é de Cristo, pela ação do Espírito Santo, cremos que o sinal também sela todos os eleitos. Ele sela a graça de Deus. Essa graça é um dom de Deus, através do beneplácito, do bem-querer de Deus aos seus. E isso não exige consentimento dos batizados, nem a sua fé. Muito pelo contrário, o dom da fé vai ser dado no tempo correto. E aquela criança inserida no pacto cresce recebendo as bênçãos exteriores do pacto. Claro que isso pode ser maior peso lá na frente, mas você está fazendo tudo por ela. Veja, se não forem eleitas, nem crianças, nem adultos recebem a comunicação da bênção do batismo, não são selados. Não adianta batizar uma criança porque ela não creu. Mas o que é crer? Nós vimos que a fé é um dom de Deus. Eu falei aqui no princípio que a igreja evangélica cresce exponencialmente no Brasil, mas a igreja verdadeira tem crescido exponencialmente? Todas as pessoas que adentram nessas igrejas são de fato cristãos? Nós temos de fato 1/3 da população cristã? Terceira aplicação: a procrastinação proposital e o desinteresse de participar dos ritos sacramentais. É algo que nós devemos levar muito sério, entender isso de maneira muito séria. Sem acusações. Ore pelas pessoas que você vê que têm relativizado. Nós somos corpo. E não relativize você, não adie desnecessariamente você, não falte você. Quarta aplicação: quando participamos, devemos ter fé em Deus. Eu repeti isso ao longo da pregação. É Ele que opera através do seu Espírito Santo, comunicando as bênçãos internas que são simbolizadas de maneira externa. Ou seja, quando você participar, você tem que participar com muita fé em Deus. Não é fé no ato em si, é fé em Deus que dá sentido ao ato, é fé em Deus que sela o ato, é fé no Deus que fez com que aquele ato externo tenha valor porque Ele operou algo internamente. Ele selou no batismo os verdadeiros filhos e Ele os alimenta espiritualmente.
fazendo com que eles participem do corpo místico do nosso Senhor. De outra forma, meus irmãos, nós corremos o risco de fazer do sacramento um ídolo, o que é tão errado como relativizar. O sacramento não é um ídolo. O batismo sem o poder, sem a obra do Espírito Santo, não é nada. A ceia, para quem não é filho de Deus, não é nada, a não ser condenação. Não devemos idolatrar o símbolo. Não devemos idolatrar nada, na realidade. Nós não devemos ter a nossa fé no símbolo, mas fé naquele que opera internamente, comunica internamente, pelo seu poder e beneplácito, aquilo que o símbolo representa. Amém? Vamos ficar em pé. Semana que vem vamos continuar falando a respeito de batismo. Fica o convite a todos. Curva sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo que Tu fez na nossa vida. Obrigado pela Tua graça e misericórdia, pela Tua salvação imerecida. Obrigado pela Tua regeneração, pela Tua graça eficaz. Obrigado pela Tua morte expiatória em favor dos Teus. Obrigado pela Tua preservação. Obrigado, Senhor, porque ainda que nós sejamos fracos na fé, nos Teus filhos, o ato do batismo de fato os selou como Teus filhos, o Teu pacto, o Teu corpo celestial, místico. Obrigado, Senhor, porque nos Teus filhos, na ceia, eles participam efetivamente, através do Espírito Santo que transmite a bênção espiritual, de sermos fortalecidos em Ti, de sermos unidos contigo e uns com os outros, de nos alimentarmos e nos fortalecermos e permanecermos em Ti. Senhor, obrigado porque isso não depende de nós, obrigado porque isso não depende dos elementos, obrigado porque isso não depende de quem administra, mas depende da Tua graça e misericórdia. Senhor, o que eu peço a Ti é que Tu nos ajude a olhar de maneira séria, que Tu nos ajude a olhar de maneira grave a estas coisas. Nós possamos olhar com devido respeito aos sacramentos, sabendo que o sacramento em si não é nada, mas respeito pela Tua ordenança e pela comunicação de poder através do Teu Santo Espírito, porque naquele ato exterior pode estar de fato simbolizando algo que Tu fez que ninguém poderia fazer, que ninguém poderia pagar, mas Tu fez gratuitamente. Nos dá, Senhor, esse senso tanto de responsabilidade como de respeito. É o que nós Te pedimos, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém.